Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Emmanuel comenta na lição 127 do livro Pão Nosso, Lei de Retorno. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge de diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons terão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Velha discussão teológica dos vários círculos do cristianismo ao redor do planeta, diversas religiões. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar o dogma da reencarnação, mas a reencarnação ela se mostra para a gente como uma lei da natureza, e a pessoa que não aceita, ela vai ter o tempo dela também de compreender melhor essas situações. A gente vai lembrar aqui que até próprio Nicodemos, né, que é um personagem descrito no Evangelho de João, no capítulo 4, que ele é um fariseu e é um senador, uma autoridade da época. Ele vai à noite conversar com Jesus escondido, para que ninguém veja. E ele já começa com as reverências, falando: Senhor, eu reconheço que o Senhor é filho de Deus, vem de Deus, porque ninguém faria o que você faz se não fosse filho de Deus. E Jesus antecipa a pergunta que ele ia fazer. Eu já começa respondendo, fala: em verdade, eu digo que tem que nascer de novo mesmo. Como? Tem que voltar para o ventre materno? Em verdade, eu vos digo. Gente, nota o seguinte, até na postura do Cristo que está relatada pelo evangelista, se fosse uma coisa absurda, se ele estivesse perguntando, tem que nascer de novo do útero materno, ele falar: meu Deus, hipócritas, ele ia ter uma crítica mais dura, como teve em outros momentos, mas nessa ele falou: em verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Vem falando sobre a reencarnação, né? E o que deixa a gente com relação à reencarnação, com pulga atrás da orelha, não é aquela pessoa que não tem qualquer lembrança, qualquer experiência do passado para poder estar pesquisando a reencarnação, não, né? O problema todo é quando você encontra pessoas que têm lembrança do passado, que tentam justificar e entender o que acontece com eles, como foi um caso muito particular comigo também. Eu falei: meu Deus, não existe reencarnação, como é? E aí vem alguns estudiosos e falam: mas sempre existiu, estava aí o tempo todo no texto bíblico, mas algumas pessoas insistem em dizer que não existe. Isso, na verdade, não faz a menor diferença, porque o que faz a diferença é a lei de amor, é a lei de justiça e caridade. A pessoa pode dizer para todo mundo que não acredita em reencarnação, mas se ela for uma pessoa bondosa, estiver fazendo a diferença na vida das pessoas, o texto de hoje vem dizendo: ela vai encontrar, sim, um caminho de luz pela frente quando houver a ressurreição. Agora, aquele que faz o mal vai encontrar condenação no caminho. Por que condenação? A condenação ela não é imposta de maneira eterna, e a interpretação mais dentro da lei de justiça, ela vai mostrar para a gente o seguinte, que essa condenação ela vai levar o tempo necessário para que haja arrependimento, vontade de reparar o mal e a reparação. Quando você repara o mal que você praticou, aí sim está completa a parábola do filho pródigo e também a parábola da ovelha perdida. A festa que o pai faz quando o filho retorna para casa e principalmente quando a ovelha está sendo recuperada. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça e até evitar algumas contendas, algumas discussões que não vão levar a lugar nenhum, são discussões estéreis mesmo,
com relação a outros amigos de outras religiões, porque na verdade a gente vai encontrar pessoas que não aceitam a ideia da reencarnação porque cresceram numa determinada religião que nega, e por conta disso o amor que ele tem pelo pai, pela mãe que o levou à religião, a consideração, o medo que tem, e alguns até também trazem o medo também de encarnações passadas, porque por defender a ideia da reencarnação foram condenados à fogueira, tiveram que passar alguns problemas e que marcaram profundamente o espírito, e hoje o espírito traz essa negação gratuita, natural da ideia da reencarnação, um resultado de tudo que ele passou lá atrás e sofreu lá atrás. A verdade é que a lei da reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei natural, e a gente vai esbarrar com ela querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. Então o principal do texto aqui de hoje é o que ele fala para a gente. A ressurreição, interpreta do jeito que quiserem, mas vem dizendo para a gente, aquela pessoa que faz o bem, ela pode nem acreditar em reencarnação, ela vai ter um caminho assegurado, ela vai ter cumprido uma etapa e vai se preparar para uma nova etapa de aprendizado, uma nova etapa de experiência. Quando fala em condenação, nova condenação, o que é nova condenação? Vai ser ele ter que vivenciar de novo toda aquela experiência que ele ainda não aprendeu. Vai ser preparado novos cenários, novas oportunidades para que ele, de novo, se ele falhou como pai, ele vai continuar no futuro tendo em primeiro lugar, pais complicados para que ele sinta, né, o que é você ter um pai complicado, para daqui a pouco você, não quero nunca que meu filho passe por essa situação. Aí começa a ser o melhor pai daqui para frente. E a condenação é toda educativa. Né? Você vê que até o ser humano hoje, quando vai estabelecer as normas penais, as normas de processo penal, ele está procurando usar bastante do lado humano, procurando... fugiu o termo aqui agora, né? Readaptar a pessoa à vida em sociedade, preparar melhor a vida em sociedade, dando emprego para a pessoa, procurando que ela esteja lá dentro ocupando o seu tempo estudando, e enfrenta as dificuldades normais ainda por conta da corrupção do ser humano. Isso não tem jeito, mas a gente garante uma coisa, as nossas prisões de hoje já são muito melhores do que a prisão da época de Cristo, que muitos dizem nos relatos que quem entrava raramente saía com vida daqueles locais inóspitos e sem nenhum saneamento, com muita doença, com muita complicação e muito sofrimento, que eram as prisões do passado. As de hoje já tem a intenção de reeducar, era a palavra que tinha fugido aqui, né, de trazer a pessoa de novo para a vida em sociedade. Mas quando a gente ouvir falar em condenação, a condenação, vamos pensar assim, se você foi um mau marido, está sendo um mau marido, a tua condenação vai ter também, você também no futuro ter esposas ou maridos também que não sejam aquela pessoa também que vai te tratar muito bem. Se você for um mau profissional, você também vai ficar experimentando várias experiências até você aprender a ser um bom profissional. E a questão é, enquanto você está vivendo isso de maneira automática e sem perceber, tudo bem, mas quando você percebe que você está vivendo de novo, porque está sendo repetente, aquilo primeiro vai te encher de angústia e depois de vontade de superar logo, para que você não fique passando a mesma coisa, marcando passe. É igual o aluno que está vendo toda a sua geração indo embora, passando de ano, e você vai ficando para trás, pegando uma outra geração mais nova, mais inexperiente. Você poderia estar lá com seus amigos lá na frente, você está aqui atrás. É o que vai acontecendo com todos nós quando a gente vai sendo reprovado nas provas que a vida vem oferecendo para a gente. Então Jesus vem colocando o segredo para a gente desde o início, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quando ele fala de reprovação, a reprovação vai ser aí nos atos de violência, na falta de perdão, na falta de caridade para com o ser humano, na falta de benevolência para com todos, de indulgência com a imperfeição dos outros, de perdão para as ofensas dos outros. Essa vai estar sendo a condenação que a gente vai estar tendo lá na frente. E de maneira que até eu me lembro, né, do Livro dos Espíritos, quando ele fala assim, qual é a sensação que tem a pessoa no momento da sua própria morte? Ele fala, se for um homem de bem, esperança. Se for um culpado, medo. Se for um ateu, dúvidas. E a gente espera em todos aqueles que estão ouvindo, acompanhando esse estudo, que o nosso comportamento seja de esperança, mesmo com as falhas que a gente tem, mas as falhas vão ficando para trás porque a gente já percebe hoje que Deus não é um Deus de punição, de condenação. Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso amor, Ele quer a gente para frente,
e para o alto. Só depende de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.